Já na entrada da reunião, fui recebida com aquele anúncio cortante. Minha irmã, com os olhos faiscando, me expôs diante de todos. O clima no salão ficou pesado, como se cada olhar fosse um julgamento. As mesas estavam todas ocupadas, menos uma, isolada no canto, e era para lá que ela queria me mandar. Meu marido, constrangido, segurou minha mão, mas nem isso foi suficiente para conter a vergonha. Minha mãe desviava o olhar, meu cunhado parecia inquieto. A comida perdeu o gosto e o sorriso que eu carregava virou um disfarce. Eu sabia exatamente do que ela estava falando, mas não esperava que tivesse coragem de dizer aquilo em público. O passado recente começou a se desenrolar na minha mente feito um filme, um que eu preferia manter em segredo. O estupim de toda aquela tensão foi um fim de semana comum, ou pelo menos era para ser. A chuva caía fina quando meu cunhado apareceu aqui em casa, dizendo que tinha vindo buscar umas ferramentas que havia deixado. Meu marido não estava, e eu, de roupão, não esperava visitas. O jeito como ele me olhou, a demora em ir embora, e o tom da conversa que aos poucos foi mudando, tudo aquilo me pegou desprevenida. Não aconteceu nada de fato, mas a linha entre o certo e o perigoso foi tênue demais. Uma troca de olhares demorados, um elogio que ficou no ar, uma tensão que poderia ser cortada com faca. E depois disso, nada mais foi igual. Ele passou a me evitar, mas eu sabia que aquilo tinha deixado marcas. Só não imaginava que minha irmã teria percebido. Semanas depois, descobri que meu cunhado havia me mandado uma mensagem de madrugada. Apaguei sem responder, mas o peso daquilo ficou. O pior é que, mesmo sem uma traição concreta, já havia culpa demais envolvida. Comecei a notar olhares diferentes da minha irmã, comentários indiretos, silêncios longos nas conversas. Minha consciência pesava cada vez mais, mesmo sem motivo aparente. Evitei encontros familiares, inventei desculpas, tentei esfriar tudo. Mas quanto mais eu fugia, mais alimentava a dúvida. E agora, ali na frente de todos, ela parecia ter decidido. Não havia mais espaço para mim na mesa da família. Depois da humilhação pública, decidi encará-la. Esperei todos irem embora e fui até sua casa. O que começou como uma discussão tensa, cheia de mágoas e acusações, terminou em lágrimas das duas. Ela me disse que viu tudo pelos olhos do marido, que ele confessou parte da história num momento de briga. Eu disse que jamais houve nada físico, mas entendi a dor dela. Meu casamento também ficou abalado. Meu marido desconfiou, me questionou, mas preferiu me ouvir. No fim, tive que fazer uma escolha: preservar minha família ou encarar o abismo daquela atração silenciosa. E foi nesse silêncio que entendi quem eu era, e o que eu realmente queria para mim. Cheguei com o coração leve, imaginando que aquele almoço em família seria apenas mais um reencontro animado, como sempre foi. Vesti minha melhor roupa, fiz questão de levar uma sobremesa que todos adoravam e até passei perfume. Mal pisei no salão do clube onde havíamos combinado, e o silêncio repentino me paralisou. Minha irmã, que sempre foi calorosa e acolhedora, levantou-se da mesa principal, cruzou os braços e disse, em alto e bom som: procurem outra mesa. Sabemos o que aconteceu. O clima mudou num piscar de olhos. Foi como se o ar ficasse mais denso e difícil de respirar. Meu marido, que vinha logo atrás de mim, parou no mesmo instante. Nossos olhos se cruzaram em busca de respostas, mas nenhum dos dois conseguiu reagir. As conversas cessaram, os talheres pararam de tilintar, e todos os olhares se voltaram para nós. Minha irmã, de queixo erguido, sustentava aquele ar de acusação velada, como se estivesse apenas esperando uma reação minha para começar um espetáculo. Eu, envergonhada, apenas forcei um sorriso amarelo, na tentativa de disfarçar o nó que se formava na minha garganta. A sobremesa, que até então segurava com cuidado, começou a tremer em minhas mãos. Todos continuaram olhando, mas ninguém disse uma palavra. Uma tia fez menção de nos chamar para sentar com ela, mas foi impedida por um simples olhar da minha irmã. Meu cunhado, sentado ao lado dela, parecia desconfortável, mexendo no guardanapo, evitando olhar para qualquer um de nós. Minha mãe, sentada na outra ponta da mesa, fingia estar entretida com o celular, como se aquilo não estivesse acontecendo bem diante de seus olhos. Era como se eu tivesse atravessado uma linha invisível, e a partir dali, não fizesse mais parte daquele grupo. Um tipo de exílio que começou com uma frase e terminou com uma mesa vazia. Fomos conduzidos, sem que ninguém dissesse nada, até uma mesinha perto da saída, ao lado do banheiro e da porta da cozinha.
Era como um castigo silencioso, disfarçado de gentileza. Meu marido tentou fazer um comentário qualquer para aliviar a tensão, mas eu não conseguia ouvir nada direito. Só sentia as bochechas queimando, o coração disparado, e aquela pergunta martelando na minha cabeça. Será que ela realmente sabe? Ou estaria apenas testando minha reação, jogando com a dúvida, explorando o medo que eu tentei enterrar desde aquele maldito fim de semana? A comida começou a ser servida, mas eu mal toquei no prato. Meu apetite desapareceu completamente. O som das conversas retornou aos poucos, mas agora havia um ruído novo, sutil, quase imperceptível, cochichos. Eu o sentia, mesmo sem ouvir claramente. Uma sensação constante de estar sendo observada, analisada, julgada. Meu marido comia em silêncio, tenso. Tentava me proteger com sua presença, mas havia um abismo entre nós naquele momento. Ele também estava desconfortável. Sabia de alguma coisa? Suspeitava? Ou apenas se sentia humilhado por estar ali comigo, diante de todos? A dor de ser excluída por alguém da própria família era mais profunda do que eu esperava. Eu podia lidar com brigas, desentendimentos, até fofocas. Mas aquilo era um julgamento público, frio, planejado. Ela queria que eu me sentisse assim. Queria me ver diminuída, desconcertada. E conseguiu. Só não entendia até que ponto ela estava disposta a ir. Será que ela contou tudo para todos? Será que meu cunhado disse alguma coisa? Eu precisava de respostas, mas naquela mesa, ao lado da porta do banheiro, cercada de olhares e silêncio, tudo o que eu tinha era um passado que começava a me assombrar. Enquanto os pratos iam sendo retirados, e as risadas voltavam a preencher o salão, eu me sentia como uma sombra no canto. O tempo passava devagar, cada minuto uma tortura. Eu sabia que, cedo ou tarde, teria que enfrentar aquilo de frente. Mas ainda não era o momento. A única coisa que eu podia fazer era observar, respirar fundo e tentar entender como as coisas chegaram àquele ponto. E no fundo, eu já sabia a resposta. Começou naquele dia em que meu cunhado bateu na minha porta, num sábado chuvoso, dizendo que havia esquecido uma caixa de ferramentas na minha casa. Aquela manhã de sábado começou como tantas outras: céu cinza, um café quente na mesa e o som da chuva fina escorrendo pela calha. Meu marido havia saído cedo para visitar um amigo doente no hospital, e eu aproveitava o silêncio da casa para colocar a leitura em dia. Estava enrolada em um roupão macio, os cabelos ainda presos de qualquer jeito, quando ouvi a campainha tocar. Pensei em ignorar, mas a insistência me fez levantar. E lá estava ele, meu cunhado, com uma expressão despreocupada e um sorriso fácil. Disse que tinha esquecido uma caixa de ferramentas na nossa garagem e aproveitou que estava passando para buscá-la. Abri a porta sem pensar muito, achando natural sua presença, afinal, ele e meu marido eram muito próximos. Convidei-o a entrar, já que a chuva engrossava, e ele aceitou. A caixa de ferramentas não estava na garagem, e enquanto ele procurava, eu preparava um café. Conversávamos trivialidades, como sempre fizemos, mas naquela manhã algo parecia diferente. O tom da voz dele era mais baixo, quase sussurrado. Os olhos, sempre brincalhões, demoravam mais do que o necessário nos meus. E a maneira como ele encostava no batente da porta, braços cruzados, parecia mais intencional. Talvez tenha sido minha imaginação. Talvez tenha sido o clima de chuva, a solidão da casa ou a falta de rotina. Mas algo naquele momento criou uma tensão no ar, algo difícil de descrever. Quando servi o café, nossas mãos se tocaram por um instante, e ele não afastou a dele de imediato. Sorriu, mas não disse nada. Sentei-me de frente para ele, tentando retomar a naturalidade, mas a conversa tomava rumos cada vez mais pessoais. Ele me perguntava sobre minha relação com meu marido, se eu estava feliz, se não sentia falta de certas coisas. Não eram perguntas diretas, mas carregadas de duplo sentido. Comecei a me sentir desconfortável, mas curiosamente, não afastei aquele clima. Era como se, depois de tantos anos de rotina, alguém tivesse acendido uma luz nova dentro de mim. Eu sabia que era errado, que estava ultrapassando uma linha invisível, mas não conseguia recuar completamente. Quando ele se aproximou para me mostrar uma foto engraçada no celular, a distância entre nós foi anulada. Seu braço roçava o meu, seu perfume se misturava ao meu, e por alguns segundos, fiquei imóvel, esperando, ou temendo, que ele tomasse alguma atitude. Mas ele não fez nada. Levantou-se,
Disse que já tinha o que precisava e agradeceu o café. Sua saída foi rápida, quase abrupta, como se tivesse se arrependido da própria presença. Fiquei ali, parada na cozinha, com a xícara ainda quente na mão e o coração acelerado. Nada havia acontecido, tecnicamente. Nenhum beijo, nenhum toque indevido. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Senti uma mistura de culpa, excitação e confusão. Tentei esquecer, fingir que foi apenas uma visita comum. Mas os olhos dele ainda me assombravam. Nos dias que se seguiram, evitei contato. Quando nos víamos, ele mantinha a distância, e minha irmã parecia não notar nada de anormal. Eu me apegava a isso, à ideia de que ninguém sabia, que tudo estava sob controle. Mas então começaram os pequenos sinais, olhares rápidos, silêncios desconfortáveis, mensagens apagadas antes de serem enviadas. Aquela visita de sábado parecia ter plantado uma semente que crescia no silêncio. E, agora, vendo o que minha irmã fez na reunião familiar, comecei a me perguntar: será que ela descobriu tudo sozinha, ou ele contou alguma coisa? Foi numa terça-feira à noite que recebi a primeira notificação estranha. O nome dele apareceu na tela do meu celular, e por um instante, meu coração disparou. Abri a mensagem rapidamente, mas antes que conseguisse ler por completo, ela foi apagada. Mensagem excluída. Fiquei parada, olhando para aquilo, como se o aparelho fosse me explicar o que ele tentou dizer. Esperei que ele enviasse de novo, mas não aconteceu. Naquela noite, demorei a dormir. A cabeça rodava em possibilidades, em palavras que talvez nunca saberia. E foi ali que percebi: o que aconteceu entre nós, mesmo que silencioso, não tinha ficado apenas naquele sábado. Nos dias seguintes, ele me evitava ainda mais. Nas reuniões de família, mantinha-se sempre ao lado da minha irmã, com uma postura quase ensaiada de marido exemplar. Mas eu via a tensão em seus gestos, o incômodo em seu olhar quando cruzava com o meu. Tudo era discreto, sutil, mas havia algo que nos ligava. Algo não dito, mas presente. Comecei a me perguntar se ele sentia o mesmo medo que eu. Medo de que, a qualquer momento, tudo viesse à tona. E, pior ainda, medo de admitir que havia gostado daquela tensão, daquela adrenalina proibida. Eu tentava seguir minha vida normalmente. Meu marido não demonstrava desconfiança, mas percebia meu distanciamento. Às vezes me perguntava se estava tudo bem, e eu respondia com um sorriso forçado. Evitava contato físico, me refugiava em desculpas do dia a dia, e torcia para que o tempo apagasse tudo. Mas não era tão simples. O episódio da mensagem me assombrava. Será que ele havia tentado confessar algo? Se declarar? Ou, pior, me culpar? A dúvida corroía minha paz e alimentava uma inquietação crescente. Até que um dia, por impulso, decidi mandar uma mensagem para ele. Escrevi algo neutro, perguntando apenas se ele precisava de ajuda com um presente para o aniversário da minha irmã. Era uma desculpa esfarrapada, mas suficiente para abrir um canal. Ele demorou horas para responder. Quando finalmente o fez, sua resposta foi direta, curta, e sem margem para mais conversa. Dizia que estava tudo sob controle e que preferia resolver as coisas sozinho. Havia um tom seco, quase ríspido. Aquilo me desconcertou. Senti um frio no estômago. Foi ali que comecei a desconfiar. Talvez ele estivesse tentando se livrar do problema me afastando. E talvez já tivesse contado alguma coisa para ela. Minha irmã, por sua vez, começou a agir de maneira estranha. Evitava conversas mais íntimas comigo, parecia sempre ocupada ou distraída. Quando estávamos juntas em eventos, era cordial, mas distante. O brilho da nossa amizade, que sempre foi forte, havia se apagado sem aviso. Eu sentia a tensão em cada gesto, cada palavra. Um dia, percebi que ela me observava de longe, enquanto eu conversava com meu marido. O olhar dela era duro, inquisidor. E naquele instante, tive certeza, ela sabia. Ou pelo menos acreditava que sabia o suficiente para me excluir da vida dela. Não houve confronto direto, nenhum escândalo. Apenas um silêncio incômodo que crescia a cada dia. Meus pais começaram a notar o afastamento entre nós, mas não sabiam como intervir. E eu me sentia sufocada. Presa entre a culpa e o desejo, entre a lealdade e a tentação. Mesmo sem um ato consumado, eu sabia que havia traído algo sagrado. Minha consciência era minha maior punição. E, com o tempo,
percebi que a traição mais dolorosa nem sempre é a física. Às vezes, o que destrói são os sentimentos que escondemos, as palavras que não dizemos, e os olhares que nunca conseguimos apagar da memória. Esperei todos irem embora naquela noite da reunião familiar. Meu marido, sem saber o que dizer, respeitou meu silêncio e foi direto para o quarto. Eu fiquei sentada no sofá, com os sapatos nas mãos e os olhos fixos na parede. Minha irmã havia me desafiado publicamente, me isolado diante da família inteira, e ainda assim, eu não tinha forças para enfrentá-la ali, no calor do momento. Mas sabia que não podia deixar aquilo pendente. No dia seguinte, ainda com o estômago revirado, bati na porta da casa dela. Ela abriu e, por um segundo, não disse nada. Apenas me olhou como se já soubesse o que eu estava ali para ouvir. Entramos sem falar, como duas estranhas ocupando o mesmo espaço pela última vez. Sentei-me na beirada do sofá, e ela ficou de pé, braços cruzados, me observando. Então, sem rodeios, ela soltou: "Você quer negar ou vai ter coragem de admitir?" Respirei fundo. Disse que não havia nada para admitir, pelo menos, nada que tivesse passado do limite. Que nunca houve toque, nem beijo, nem ação. Mas que sim. Existiu algo silencioso entre mim e ele. Algo que não deveria ter existido. Falei com calma, sem fugir do olhar dela, tentando, de alguma forma, recuperar ao menos a honestidade que nos unia. Ela ouviu em silêncio. Depois, com a voz embargada, contou o que ele havia falado. Não tudo, mas o suficiente. Disse que ele andava estranho, frio, e que numa discussão ele deixou escapar mais do que devia. Que admitiu sentir algo por mim, e que havia sido recíproco, mesmo que nada tivesse acontecido. Ela chorou. E eu chorei também. Não por arrependimento, mas por ver como nossas escolhas, mesmo silenciosas, podiam causar tanto estrago. Pedi perdão. Não implorei, nem tentei me justificar. Apenas assumi minha parte. E, pela primeira vez em muito tempo, me senti um pouco mais leve. A conversa durou horas. Passamos por lembranças da infância, falamos da nossa mãe, dos sonhos que tínhamos de envelhecer lado a lado. E ali, entre lágrimas e recordações, ela me disse que precisava de tempo. Que não sabia se conseguiria me perdoar de verdade, mas que não queria me odiar. E foi o suficiente. Saí daquela casa com a alma ferida, mas com a sensação de que havia dado o primeiro passo. Meu marido me esperava em casa. Não disse nada, mas me ofereceu um chá. Foi o jeito dele de perguntar se estava tudo bem. E eu, sem conseguir mentir, apenas disse: "Ainda não sei." Nos dias seguintes, meu cunhado me mandou uma última mensagem. Curta, direta: "Ela sabe de tudo. Não vamos mais nos falar. Cuide-se." E foi isso. Sem despedidas, sem confissões. Só o fim. Um fim necessário, mas que deixou um gosto amargo. Eu sabia que jamais conseguiria me aproximar dele novamente, mesmo se quisesse. A culpa era grande demais. E minha vida, minha família, ainda estavam ali, tentando resistir à tempestade que eu mesma ajudei a formar. Olhei para meu marido com outros olhos. Comecei a enxergá-lo com mais ternura, com mais respeito. E percebi o quanto ele foi paciente comigo, mesmo sem saber toda a verdade. Foi nesse momento que fiz minha escolha. Escolhi não alimentar mais desejos ocultos, nem viver à sombra do que poderia ter sido. Escolhi ficar. Reconstruir. Não por conveniência, mas por amor, ainda que um amor diferente daquele dos romances. Um amor que entende, perdoa e amadurece. Com o tempo, minha irmã e eu voltamos a nos falar, aos poucos, com cautela. Nunca mais fomos as mesmas, é verdade. Mas talvez, de alguma forma, tenhamos nos tornado mais reais. E, mesmo que aquela mesa da reunião familiar nunca volte a nos reunir da mesma forma, sei que alguma coisa em mim finalmente encontrou o lugar certo para repousar. Capítulo 5. A reaproximação silenciosa e os fantasmas que ainda habitam a decisão de seguir adiante com minha vida parecia simples no papel. Mas, na prática, era como atravessar um campo minado. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio do meu marido me fazia duvidar de mim mesma. Ele não sabia dos detalhes, mas sabia o suficiente para manter certa distância emocional. A confiança, mesmo sem ter sido quebrada por um ato concreto, havia sido abalada por algo que ele ainda não sabia nomear. E eu sentia o peso disso cada vez que ele me olhava demoradamente, como se buscasse entender quem eu realmente era. Os dias foram se arrastando,
e eu tentava reconstruir pequenos gestos. Um jantar especial aqui, um passeio no domingo, uma conversa antes de dormir. Mas havia uma parede invisível entre nós. Ele não cobrava, não confrontava, mas sua gentileza escondia uma dor contida. Comecei a perceber que ele também carregava perguntas, talvez sobre o quanto eu havia estado ausente, sobre por que eu hesitava tanto em falar de certas coisas. E eu, por respeito a ele e à minha escolha, mantinha tudo em silêncio. Talvez um dia eu tivesse coragem de contar tudo. Mas por enquanto, me concentrava em tentar reparar. Minha irmã, por outro lado, surpreendeu-me. Um dia, ligou e me convidou para um café. Fui esperando frieza, mas ela estava serena. Disse que, com o tempo, entendeu que sua mágoa não era só comigo, mas com o marido também, e principalmente com a mulher que ela mesma havia se tornado dentro daquele casamento. Contou que estavam tentando uma terapia de casal, e que, pela primeira vez, ele estava disposto a se abrir. Ela não queria perder o que haviam construído, mesmo com as rachaduras. Eu admirei sua força, e pela primeira vez em muito tempo, voltei a vê-la como minha irmã, não como inimiga. Conversamos por horas. Rimos, choramos, lembramos da infância. E ali percebi que o perdão dela, embora não total, era sincero. Disse que não esquecia, mas que escolheria seguir em frente. E me pediu que fizesse o mesmo. Não havia espaço para culpas eternas. Ela queria retomar nossa relação, mesmo que com limites. E eu, com o coração apertado, aceitei. Sabia que jamais seríamos como antes, mas talvez fossemos mais verdadeiras uma com a outra. No fundo, tudo aquilo nos havia despido de qualquer fantasia de perfeição. Agora, éramos apenas duas mulheres tentando continuar. Apesar disso, havia uma sombra que me seguia. Às vezes, ao acordar no meio da noite, eu lembrava dos olhos do meu cunhado naquela manhã chuvosa. Da tensão no ar, das palavras que nunca foram ditas. Era como um eco do que poderia ter sido, uma memória proibida que insistia em me visitar quando o mundo silenciava. Nunca mais nos vimos. Ele respeitou o afastamento. Mas dentro de mim, a lembrança do que quase aconteceu ainda habitava um canto escuro, reservado, que eu não sabia exatamente como apagar. Não era saudade. Era algo mais confuso, talvez arrependimento por ter desejado. Continuei investindo em meu casamento. Com o tempo, as coisas começaram a melhorar. Meu marido voltou a me abraçar de forma mais espontânea, a rir das minhas piadas, a me olhar como antes. Senti que ele escolhia confiar, mesmo sem saber tudo. E essa escolha dele me ensinou o que realmente significa amor. Não é a ausência de falhas, mas a presença de coragem. Coragem de seguir junto, apesar de tudo. E, mesmo carregando um segredo, prometi a mim mesma que não deixaria mais nenhuma porta entreaberta para dúvidas, nem para desejos disfarçados. Ainda vamos a reuniões de família, mas tudo é diferente agora. As mesas foram reorganizadas, os sorrisos são mais controlados, e os silêncios dizem muito mais do que antes. Mas existe também uma nova maturidade. Um entendimento mútuo de que todos ali carregam dores e escolhas difíceis. E, curiosamente, sinto que amadurecemos todos, mesmo que por caminhos tortuosos. Hoje, olho para minha irmã e vejo uma mulher forte, que lutou pelo que ama. Olho para meu marido e vejo alguém que, mesmo ferido, escolheu permanecer. E, olhando para mim, enxergo alguém que quase perdeu tudo, mas encontrou uma nova forma de amar. O tempo passou e a vida voltou, aos poucos, a um ritmo mais calmo. A rotina do casamento foi retomada, as conversas com minha irmã se tornaram frequentes, e os encontros familiares, embora ainda discretos, já não traziam o peso de antes. Achei que finalmente havia deixado tudo para trás, que o passado, com seus riscos e silêncios, tinha sido enterrado. Até que uma manhã de sábado, enquanto arrumava a cozinha, ouvi a campainha tocar. Não era esperado ninguém. Ao abrir a porta, dei de cara com um envelope em papel timbrado, deixado discretamente no tapete. Não havia remetente. Apenas meu nome escrito à mão. Curiosa e com um leve aperto no peito, abri o envelope ali mesmo, no corredor. O conteúdo era simples, mas direto. Cópias de conversas impressas entre mim e meu cunhado. Mensagens trocadas no passado, algumas que eu nem lembrava mais, outras que foram apagadas. Palavras insinuantes, frases incompletas, mas suficientes para levantar suspeitas. O pior era a dúvida que aquilo trazia. Quem havia guardado aquilo? Por quê? E por que agora,
Depois de tanto tempo, alguém decidiu reacender algo que eu lutei tanto para apagar. Sentia as pernas fraquejarem. Meu marido ainda dormia. E, pela primeira vez em meses, senti pânico real. Guardei o envelope numa gaveta trancada. Não tive coragem de contar a ninguém naquele dia. Passei o resto do fim de semana disfarçando, sorrindo com esforço, preparando refeições como se tudo estivesse bem. Mas por dentro, a sensação era de que algo estava prestes a explodir. Comecei a me perguntar se aquilo era uma ameaça. Alguém queria me pressionar? Minha irmã teria voltado atrás no perdão? Ou, pior, meu cunhado estaria envolvido em algo que escapava ao meu controle? A dúvida era insuportável. O passado, que eu achava ter enterrado, estava ali, vivo e impresso em folhas brancas sobre minha mesa. Na segunda-feira, tomei coragem e liguei para minha irmã. A voz dela estava normal, tranquila. Conversamos como sempre, e nada na entonação dela sugeria que soubesse de nada novo. Aquilo me confundiu ainda mais. Então, procurei por pistas. Revirei antigos e-mails, contas antigas de redes sociais, até que encontrei uma caixa de entrada esquecida, onde várias mensagens haviam sido redirecionadas. E lá estavam elas, cópias automáticas das conversas com meu cunhado, enviadas sem meu conhecimento. Algum erro de sincronização, algum aplicativo antigo, ou algo que ele mesmo tenha feito no passado, por precaução? A ideia de que ele poderia ter salvo aquelas mensagens me deixou gelada. Por quê? Para se proteger? Por medo? Ou por apego? Comecei a relembrar cada detalhe da nossa história, tentando entender se havia algo que ele pudesse querer guardar. E então, algo pior me ocorreu. E se aquelas mensagens tivessem caído nas mãos erradas? Alguém próximo, alguém da família, talvez um dos filhos, um primo, um funcionário da casa. A possibilidade de que alguém estivesse usando aquilo como forma de vingança ou chantagem me deixou em alerta. A paz que eu havia construído começava a ruir, peça por peça. Decidi então enfrentar a situação de frente. Precisava descobrir quem havia deixado aquele envelope. Instalei uma câmera discreta na varanda da casa, na esperança de pegar algum rastro, algum movimento suspeito. Enquanto isso, voltei a agir normalmente. Meus gestos agora tinham um peso diferente. Cada palavra que eu dizia, cada sorriso que oferecia, era cuidadosamente calculado. O medo de ser desmascarada, mesmo sem nunca ter traído fisicamente, era tão real quanto se tivesse. E a maior dor era saber que qualquer nova crise agora não afetaria só a mim, mas também a confiança que meu marido havia decidido restaurar. Naquela mesma semana, em mais um jantar familiar, percebi um detalhe que me fez gelar por dentro. Uma sobrinha adolescente, filha da minha irmã, me olhava diferente. Um misto de julgamento e curiosidade no olhar, algo que não se via antes. Ela quase não falou durante a refeição, mas ficou o tempo todo de olho em mim. E quando fui à cozinha, sozinha, ouvi passos atrás de mim. Era ela. E com a voz calma, quase inocente, soltou: "Você acha mesmo que ninguém mais viu aquelas mensagens?" O mundo pareceu girar sob meus pés. O passado, agora, não era só um segredo entre adultos. A frase dita por minha sobrinha ainda ecoava na minha mente quando ela saiu da cozinha, deixando-me sozinha com uma colher nas mãos e o coração em frangalhos. "Você acha mesmo que ninguém mais viu aquelas mensagens?" Eu quis correr atrás dela, exigir respostas, negar tudo, mas a lucidez me impediu. Ela sabia. Não era um blefe. A expressão no rosto dela não era de curiosidade, era de quem carregava um segredo que não sabia exatamente como lidar. E agora, eu precisava agir com calma. Respirar fundo. Controlar a avalanche de pensamentos que ameaçava me arrastar para um novo abismo. Voltei para a mesa fingindo normalidade, mas já não ouvia as conversas, nem sentia o gosto da comida. Cada risada soava distante, como se estivesse embaixo d'água. Minha irmã parecia tranquila, alheia a tudo, mas será que era mesmo? E meu cunhado, com aquele olhar baixo e presença discreta, também não levantava suspeitas. Mas minha sobrinha, ela me observava com uma calma assustadora, como se tivesse virado o jogo sem precisar mover uma peça. E se ela decidisse contar tudo? E se usasse aquilo contra mim, ou contra a própria mãe? As possibilidades eram muitas, e nenhuma boa. No dia seguinte, tomei uma decisão difícil. Fui até a escola dela, esperei o horário da saída e pedi para conversar. Ela hesitou, mas aceitou. Nos sentamos num banco da praça próxima,
em silêncio por alguns minutos. Então, fui direta. Disse que sabia que ela havia visto algo que não era dela, que talvez não entendesse o contexto, mas que aquilo podia destruir mais do que imaginava. Ela cruzou os braços, olhou para o chão e respondeu com uma calma que me desarmou: eu não quero destruir ninguém. Só acho feio ver pessoas fingindo uma vida que não existe. Suas palavras doeram mais do que qualquer acusação. Ela continuou dizendo que encontrou as conversas quando usou o notebook antigo da mãe, por acaso. Que não contou para ninguém, mas que aquilo a fez olhar diferente para todos nós. Que passou a desconfiar do casamento dos pais, do meu sorriso nas festas, da nossa união como irmãs. Disse que não entendia como os adultos podiam viver tantas mentiras e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. E eu, sem ter como rebater, apenas ouvi. Pedi desculpas. Não neguei, não me justifiquei. Apenas pedi que ela não carregasse aquele peso sozinha. Que, mesmo errando, ainda éramos humanos tentando acertar. Ela não fez ameaças, nem exigiu nada. Mas sua última frase ficou gravada em mim: se você realmente se arrepende, prove com atitudes. Porque palavras já machucaram demais. Aquilo mudou algo dentro de mim. Era como se aquela menina, ainda tão jovem, tivesse me dado uma última chance de consertar não o passado, mas o futuro. Voltei para casa decidida. Apaguei o que restava das mensagens, separei tudo o que envolvia aquele capítulo da minha vida e queimei. Não por medo de ser descoberta, mas por necessidade de me libertar. Não podia seguir em frente carregando vestígios de uma história que precisava morrer ali. Nos dias que seguiram, fui mais presente. Com meu marido, intensifiquei os gestos de carinho, sem pressa, mas com verdade. Com minha irmã, mantive a proximidade, ainda com delicadeza, mas agora com uma transparência que antes eu temia. E com minha sobrinha, troquei olhares cúmplices, discretos, como se aquele segredo entre nós tivesse virado uma ponte de respeito silencioso. Eu sabia que ela ainda me observava, não com julgamento, mas com expectativa. Esperava ver se eu realmente havia mudado. E, pela primeira vez em muito tempo, eu também queria ser alguém melhor. Para mim. Para eles. E para aquilo que, um dia, eu quase perdi para sempre.